conversar com o Fernando Schiller aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, porque ontem teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que chamou a atenção, é a prorrogação, né, da proibição que nós temos de seguir com a execução de medidas que determinam a retirada de pessoas que invadiram terras pelo país, ainda um resquício da pandemia que prevalece, extemporâneo, né, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Thaís, nossos ouvintes, Sônia. Na verdade, o que houve? Então, uma discussão sobre a tal da pauta verde, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, acionado pelos partidos de oposição, basicamente a PCdoB, Rede, PSOL, PT, uma ação, são duas ações, né? Uma ação por descumprimento de preceito fundamental e outra ação por omissão, né? Que diz respeito à questão do desmatamento na Amazônia, uma delas, e uma outra ação por que o Brasil cumpra metas de redução de emissão de gases para efeito de aquecimento global, né? Então, o que chama atenção, por que eu trouxe esse tema aqui, me parece muito interessante, foi a relatoria da ministra Carmen Lúcia, depois terminou um pedido de vistas por parte do ministro André Mendonça. Por que eu trago esse tema aqui? Na minha visão, eu acabei lendo muito sobre esse tema nos últimos dias, 2 dias, chamou muita atenção que nós vemos eu diria que é um ponto extremo de judicialização de política pública no Brasil. A ministra Carmen Lúcia, ela fez um longo voto dizendo coisas do tipo, ela chamou a política ambiental do governo de caquistocracia. Já tinha ouvido falar nesse termo? Então, pensa Brasil, aqui também é cultura, tá? Então, caquistocracia. Ela foi buscar uma palavra que tem origem grega, dizendo que é o governo dos piores. Então, ela faz uma crítica dura à política ambiental do governo, quase ela faz um deboche da política do governo, não é? Na área ambiental. Aí ela chama a política ambiental do governo de cupinização, outro conceito inovador. A cupinização seria o populismo, a incompetência, o desmando, o autoritarismo e tal. Ela chega a dizer que, bom, primeiro a gente tem a corrosão da democracia, que é uma avaliação dela sobre o Brasil, e também agora a corrosão da proteção ambiental, né? E cria um conceito, na minha visão, assim, inovador no direito brasileiro, que ela traz de uma juíza colombiana chamada Clara Inês Vargas, que é uma magistrada da Suprema Corte colombiana, que ela chama de estado de coisas inconstitucional, né? Estado de coisas inconstitucional é o seguinte, é quando o Supremo avalia, segundo a ministra Carmen Lúcia, né, uma política pública que não necessariamente infringe nenhum aspecto objetivo da Constituição, ou seja, não tem nenhuma tipificação muito clara, mas que no conjunto, segundo a consideração da ministra ou do ministro, configura um quadro de agressão, de inconstitucionalidade, de coisa inconstitucional, um Estado, né? Estado pode ser uma coisa muito, muito vaga, né? Que é um Estado de coisa inconstitucional, né? Então, segundo ela, então vamos lá. Então teria o desmatamento, estaria muito alto, né? Interessante, se a gente pegar a série de desmatamento no Brasil, de fato, a gente chegou, ela inclusive fixa uma meta de só pode ter até 3.900 quilômetros quadrados de desmatamento por ano, segundo a ministra. Isso ela retira de um acordo internacional que o Brasil assinou em 2009, ainda no governo Lula, que fazia uma promessa para organismos internacionais para reduzir 80% o desmatamento da Amazônia em relação à média de 96 a 2003, 2004. Como o Brasil chegou a um pico de desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados em 2004, isso foi caindo, foi até 5 mil por volta de 2013, 2014, depois voltou a subir. Então, assim, se a gente pegar desmatamento no Brasil, se você pegar uma série curta, a gente vem aumentando. Se você pegar uma série longa, nós estamos vivendo, na verdade, uma espécie de curva em termos de desmatamento. De qualquer maneira, nós temos realmente um desmatamento alto, né, na Amazônia. E outra questão é as metas de emissão de gases, né? Então, bom, para resumir, quer dizer, a ministra, com base no artigo 225 da Constituição, que na verdade estabelece preceitos gerais de preservação ambiental, ela vai no detalhe da política pública. Então determina reequipamento do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio, pede relatórios mensais, enfim, ela dá uma série de recomendações, fixa metas, enfim, ela praticamente
oferece uma política pública na área ambiental para o governo e exige uma espécie de tutela por parte do Supremo Tribunal Federal da política ambiental brasileira. Né? A AGU, por óbvio, se manifestou contrária, disse que isso é política pública, não é matéria constitucional, não tem matéria constitucional aí. Não é? Quem cabe a supervisão de política pública do Executivo é o Congresso Nacional. Para que serve o Congresso Nacional? Exatamente para fiscalizar a política pública, né? Para que tem eleições também, o eleitor vai ter que avaliar se a política pública é boa ou não, e cabe ao Executivo avaliar. Né? Ontem teve a última votação que me chamou também muita atenção, que também foi uma arguição da Rede, do partido Rede, porque o governo redesenhou lá o Fundo Nacional do Meio Ambiente, nomeou, na verdade, a composição do Fundo Nacional do Meio Ambiente e não incluiu pessoas da sociedade civil. A Constituição não determina, a regra do jogo, a lei não determina que haja pessoas da sociedade civil, mas a ministra Carmen Lúcia disse que deveria haver pessoas da sociedade civil. O ministro Nunes Marques disse, olha, ministro, não tem na Constituição isso, nós somos um tribunal constitucional. Não, mas devem ter. Bom, daí ficou uma discussão sobre o que a ministra acha que deve ter, né, que é importante que tenha, também por essa avaliação genérica de que é importante que tenha pessoas da sociedade civil no Conselho, o ministro divergiu. Então isso ainda está para ser decidido. Né? No fundo, nós estamos vivendo dentro do Supremo, agora com a presença do ministro André Mendonça e do ministro Nunes Marques, se criou uma polêmica sobre isso. Até então, praticamente não tinha polêmica. Então o Supremo ele se coloca como uma espécie de tutor de política pública. Talvez, no Brasil, a gente deveria criar mesmo um super órgão ligado ao Supremo, para monitorar a política pública. Né? Porque eu estava vendo aqui, para fechar esse ponto, né, se aplicar essa mesma lógica da ministra Carmen Lúcia a outras áreas da política pública brasileira, nós vamos estar com um enorme problema. Por exemplo, a educação fala o seguinte na Constituição, a educação diz que a educação tem que assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa, qualificar para o mercado de trabalho. Cá entre nós, qual é a educação básica no Brasil que qualifica para o mercado de trabalho? Nas redes estaduais, qualifica para o mercado de trabalho? Quer dizer, então não teria um estado de coisas inconstitucional na educação também? Se pegar a política de salário mínimo, o salário mínimo diz que na Constituição está escrito que o salário mínimo deve cobrir as necessidades vitais, daí lista lá moradia, lazer, alimentação, etc. Mas cá entre nós, o salário mínimo no Brasil cobre todas essas necessidades vitais, então o Supremo poderia intervir na política do salário mínimo, na política da educação. Se você pegar na Constituição, ela é cheia de preceitos genéricos. Né? Então, assim, nós vamos partir para a interpretação, digamos assim, de política pública a partir dos preceitos genéricos, acho que nós temos um problema. Então, tá feita a polêmica no Supremo, né? Pediu vistas o ministro André Mendonça, mas eu acho que um tema fundamental para o país, saber exatamente qual é o papel do Supremo. Né? É a preservação objetiva da Constituição ou essa função mais ampla, heterodoxa, né? Geralmente a partir da ação dos partidos de oposição no Congresso, de monitoramento de política pública. Agora, Schiller, no Supremo, você tem toda a razão de trazer esse assunto e falar sobre a definição do papel, porque, afinal de contas, o Supremo está extrapolando as suas atribuições, não é de agora, né? É só você ver o interminável inquérito das fake news, inquérito de atos antidemocráticos, não acaba nunca, né? Nenhuma das investigações abertas por determinação do Supremo se conclui, vai se renovando, etc., e vai transformando o Supremo num sujeito que está lá, né, num órgão que está lá com a espada de Damocles, né, sobre a cabeça de todo mundo. Essa coisa da tutela se estende a todos os setores de atividade. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu, se colocou como tutor da nação. Não é esse o papel do Supremo, não está isso na Constituição, né? Agora, a ministra Carmen Lúcia, de quem eu gosto muito, já estive com ela várias vezes, é simpaticíssima, etc., a ministra claramente apresenta na sua posição sobre esse assunto que o Schiller nos trouxe, uma posição de quem quer governar. Não é essa a função de ministro do Supremo. Quem governa é quem ocupa o cargo do Poder Executivo, porque foi eleito para isso. Ministro do Supremo não foi eleito para nada, nem para ser ministro do Supremo, muito menos para virar tutor de políticas públicas. Não é? E uma outra coisa que eu acho que as pessoas deviam se preocupar mais é essa aliança histórica, mas no mau sentido, né? Uma aliança estranha entre o Supremo Tribunal Federal e partidos, pequenos partidos.
ou advogados desses partidos. É uma coisa muito curiosa, porque assim, o Supremo, quando intervém em grande estilo, como foi o caso, ou tenta intervir no governo, assumir funções governativas, como é essa claramente a intenção da ministra Carmen Lúcia, sempre é uma associação com partidos de oposição, que também perderam a eleição. Né? Você olha para o Rede, por exemplo, que é um dos mais acionados para esse tipo de ação que resulta em decisões dessa natureza. O Rede tem uma deputada federal. Nem agora, nessa mudança de troca-troca da janela partidária, o Rede cresceu, continua tendo uma deputada que é líder de si mesma. Mas o Supremo se associa a esses pequenos partidos que não têm voto. Mas, sabe, o que eu sei, o que nós sabemos é que a iniciativa é dos partidos. Mas eu já tive informação de que não, que tem ali um jogo, né, de parceria. Então, assim, é preciso o país se debruçar, se preocupar mais sobre isso. Afinal de contas, entrega-se logo o poder ao Supremo e acaba-se com eleições no Brasil. É isso que se pretende, né? Porque, afinal de contas, o Supremo não foi eleito para governar. Olha, Cláudio, só duas observações. Primeiro que tu tens a Rede, que pese tem uma deputada, é o partido que mais entrou com ações no Supremo. Quer dizer, então pode ter uma deputada, mas deve ter uma equipe de advogados impressionante, né? E ações que são acolhidas pelo Supremo, né? Obviamente, a Rede é um partido de oposição, o Supremo acaba acolhendo isso e interferindo em política pública. O problema disso, que se me permite, é o seguinte, é uma desresponsabilização dos demais atores. Porque se o Supremo assume a função do Congresso de fazer a crítica da política pública, de exigir mudanças, por que o Congresso vai fazer? Qual é o poder do Congresso de fazer se o Supremo já está fazendo? Porque o Supremo, inclusive, ele determina, né? Essa ideia de que, por exemplo, a cada vai ter que ter um relatório mensal das ações para o Supremo, tem que ter um relatório mensal para a Comissão de Meio Ambiente do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara. Porque tem comissão de meio ambiente lá, tem deputados, tem para fazer exatamente esse monitoramento, né? Então, eu acho que é uma inversão ruim aí, em termos de política pública no Brasil. Eu até, para fechar meu ponto, eu diria assim, é tentador, né? Quem tem o poder da caneta na mão, é tentador usar o poder, né? E se você usa palavras genéricas, tu citaste bem o inquérito das fake news, a gente tem conversado sobre isso aqui, você usa palavras genéricas, a partir de palavras genéricas, esse voto da ministra tem 159 páginas. Então é muita palavra, estado de coisas inconstitucional, cupinização, caquistocracia. Então você busca um discurso genérico, determina políticas públicas muito objetivas, né? Acho que não é um bom caminho para o país, mas acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Fernando Schiller conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana, até semana que vem, Schiller. Grande abraço.